Olá, meus alunos do oitavo ano, que é a professora Geice, para darmos início a mais uma aula de educação física. Estamos aí estudando a unidade temática das práticas corporais de aventura, com a modalidade do surf. Bem, como a gente já falou na aula passada, o surf é o esporte de se deslocar sobre a face das ondas em direção à praia, sobre uma prancha, sendo definido também como um ato ilusório e simples de apanhar uma onda em cima de uma prancha. O culto do surf nasceu num passado distante e irrecuperável, porque ninguém sabe ao certo como ele surgiu ou como ele surgiu. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco, né, sobre essas histórias que contam a respeito da origem do surf. Talvez a resposta esteja no DNA dos habitantes costeiros do Oceano Pacífico. As hipóteses mais aceitas mundialmente afirmam que o surf nasceu na Polinésia ou no Peru, duas regiões cercadas pelas águas do Pacífico Sul. No início, era apenas uma diversão, puro prazer de deslizar sobre as ondas. Ao regressar à terra firme após horas ou até mesmo dias trabalhando mar afora, descobriu-se ser mais emocionante, mais desafiador descer as ondas de pé sobre o casco das embarcações. Então, o primeiro relato de indivíduos que deslizavam sobre as ondas aconteceu no Peru, onde a população litorânea tinha hábitos ligados ao mar e sempre no retorno de suas pescarias voltavam à praia com seus cavalos de totora, deslizando sobre as ondas. Ainda que de origem duvidosa, existem teorias que apontam os polinésios como descendentes dos índios peruanos que viajavam pelas correntes daquele oceano. O que se pode afirmar sobre esse povo é que foram grandes marinheiros, exímios pescadores e mergulhadores, além de construtores habilidosos de barcos com complementos de grande estabilidade. Navegando pelos padrões que os ventos, a terra e as correntes criavam na água e seguindo o caminho das estrelas e do coração, os aventureiros polinésios cruzaram o Equador e chegaram às Ilhas Havaianas, encontrando apenas formações rochosas, tempestades e poderosas ondas. Uma vez no Havaí, os exploradores deram origem a uma nova civilização, adaptando a mitologia e o modo de vida das ilhas à sua cultura, especialmente no brincar com as ondas do oceano. As tarefas diárias eram deixadas de lado sempre que houvesse o bom surf. Os homens, as mulheres, os jovens, todos participavam, até mesmo a realeza das ilhas, que por seu grande amor à atividade, dava-se ao luxo de reservar os melhores locais para o uso particular. Na segunda metade do século XVIII, os primeiros havaianos continuavam a ser peritos do surf. Infelizmente, as poucas relíquias que encontramos de 200 anos atrás escassamente revelam o que se passou antes dos navios Resolutions e Discovery do capitão James Cook avistar as ilhas em 1778. O fato dos indígenas praticarem os esportes nus provocou um imediato preconceito e condenação de missionários religiosos, que tentavam propagar sua fé e costumes pelo mundo. No afã de conquistar a região, a cobiça do homem branco trouxe muitas doenças, a miscigenação e a consequente dizimação da população nativa e também dos seus costumes, né? E dentre eles estava o surf. No virar do século, as ilhas tinham se tornado território totalmente americano. A população de havaianos puros foi dizimada. Os nativos eram sobretudo cristãos e o surf regrediu pelo menos 100 anos. Muitos surfistas resistiram à colonização branca, mantendo o surf como a mais amada e praticada atividade cultural. O destaque dessa época era o jovem Duke Paoa Kahanamoku, considerado o pai do surf moderno. Nascido em 1890, Duke transformou-se num nadador fenomenal, ganhando 2 medalhas de ouro olímpicas em 1912 e 1920 e batendo o recorde mundial dos 100 metros livres em 1914.
Nesse mesmo ano, ele foi convidado pela Associação de Natação de Nova Gales do Sul para ir à Austrália. E no dia 23 de dezembro, entre as participações em demonstrações e competições de natação, Duque fez uma exibição do surf para as multidões de Sydney. Com a semente plantada na América, Europa e Oceania, Duque tornou-se o símbolo universal do surf e do espírito aloha, sendo lembrado até hoje como o maior responsável pela divulgação do surf em nível mundial. Entre os fãs de Duque, havia um jovem campeão de natação, Tom Blake. Transferindo-se para o Havaí, Tom Blake também se tornou um dos surfistas mais influentes do século XX, não só pelo seu inovador design de pranchas, mas sobretudo por considerar o surf um estilo de vida. No ano de 1948, o surf já havia criado raízes na Califórnia, onde um menino magrinho de 10 anos estava imerso na subcultura emergente, seguindo os passos dos pioneiros. Então, ele atingiu o nível desses esportistas excêntricos, criando um estilo de vida totalmente novo e livre. No início dos anos 50, foi como se alguém tivesse ligado o interruptor da luz. O surf começou a crescer, com o advento dos longboards mais leves, algo aconteceu. E então, com toda essa popularização, o surf também chegou ao Brasil. Aqui no Brasil, as primeiras pranchas, eram chamadas de tábuas havaianas, chegaram pelas mãos de turistas e funcionários de companhias aéreas. Sabe-se que no Brasil o esporte foi desenvolvido e começado em Santos. Thomas Ernest trouxe dos Estados Unidos uma revista chamada Popular Mecânica. Um dos artigos ensinava como se fazer uma prancha. Foi então que Thomas fez e posteriormente ajudou outros amigos a produzirem as suas próprias pranchas, como eles chamavam de tábuas havaianas, que media em torno de 3,60 metros e chegavam a pesar até 80 quilos. Em 1952, um grupo de cariocas começou a descer as ondas em Copacabana com pranchas de madeirite. Foi então que o esporte começou a se popularizar no Brasil. Aí, as primeiras pranchas de fibra de vidro importadas da Califórnia só chegaram no Brasil no ano de 1964. Nas competições de surf, o objetivo principal é se manter na onda pelo maior tempo possível e explorá-la com o maior número de manobras. O surfista com as melhores notas é quem ganha o campeonato. Cada competição de surf, naturalmente, pode adotar um regulamento próprio, se for à vontade dos seus organizadores. Porém, a Confederação Brasileira de Surf, CBS, indica que as regras de competições devem ser adotadas em todas as categorias. O esporte possui até um código de boas condutas, que são regras utilizadas pelos surfistas para que todos possam pegar ondas sem se sentirem prejudicados e também para evitar acidentes no mar. Essas regras do surf não são formalizadas como regras usadas em competições, mas é sempre importante para todo surfista ter o conhecimento dessas regras. Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente pôde conhecer um pouco sobre a história dessa modalidade. Nas aulas seguintes, nós conheceremos mais informações e características, mais propriamente ditas sobre as competições do surf, tá ok? Espero que vocês estejam gostando. No dia da nossa aula, nosso encontro ao vivo, nós iremos tirar dúvidas, esclarecer mais sobre esse assunto e realizar atividades sobre essa modalidade, tá bom? Então, um beijo para todos vocês e até a próxima aula.